Boa noite. Governo libera a cogestão e atualiza regras para atividades não essenciais. Não é liberação geral, pelo contrário, nós estamos estabelecendo um piso alto através da bandeira vermelha com restrições mais elevadas. Por exemplo, a gente está mantendo até o final do mês de março, pelo menos, a restrição dos horários. A partir das 20 horas, só pode funcionar o que é essencial e as pessoas não podem ficar nas ruas. Indicação pede carro de som nas ruas, alertando a comunidade sobre a pandemia. Como um instrumento de levar a sensibilização da real situação do município, com essa questão do agravamento da pandemia, e que também levasse informação para as comunidades. Eu acho que é algo que poderia contribuir muito para a gente diminuir, principalmente os números de aglomeração, que é um dos problemas hoje que a gente vive no nosso município. E no segundo bloco você assiste a última entrevista inédita do ex-vereador Edson Nunes, uma das vítimas da Covid. Sem sombra de dúvida, extremamente importante, e eu vou levar para o resto da minha vida com muita gratidão. Ora, ser vereador emérito de Passo Fundo é para poucos, eu sei disso. E entre esses poucos eu me incluo com muita alegria, muita satisfação. O governo do estado liberou a retomada da cogestão e atualizou as regras para as atividades não essenciais. Desta forma, mesmo em bandeira preta, a região de Passo Fundo pode adotar as restrições de cor vermelha. A cogestão dá uma margem para que os municípios, os prefeitos reunidos na sua região, desde que haja entendimento entre eles, possam ajustar alguns protocolos. Não significa que onde está a bandeira preta, e nesse momento todo o estado está em bandeira preta, aqueles que adotarem a cogestão automaticamente apliquem protocolos de bandeira vermelha. Os protocolos da bandeira vermelha são o piso, são o limite de até onde eles podem ir em ajustes de protocolos. Mas, eventualmente, eles podem escolher aplicar a bandeira preta e, em apenas alguma das atividades, fazer algum ajuste, algum nível de ajuste em alguma atividade econômica específica em função da realidade do seu município. Então, ela dá uma margem à cogestão para ajustes regionais em função das realidades econômicas específicas das regiões. Não é liberação geral, pelo contrário, nós estamos estabelecendo um piso alto através da bandeira vermelha com restrições mais elevadas. Por exemplo, a gente está mantendo até o final do mês de março, pelo menos, a restrição dos horários. A partir das 20 horas, só pode funcionar o que é essencial e as pessoas não podem ficar nas ruas. A permanência em espaços públicos não está permitida. Na verdade, nós estamos fazendo este movimento porque a gente sabe que tem um fôlego, um limite do fôlego econômico que as pessoas conseguem suportar depois de 3 semanas de atividades mais restritas. Mas do ponto de vista epidemiológico, da circulação do vírus, a situação ainda é muito crítica e as pessoas precisam evitar ao máximo a circulação. A gente dá uma possibilidade de funcionamento de algumas atividades através da cogestão, mas é importante que todos tenham consciência de que precisam fazer a sua parte e restringir ao máximo a circulação. Levantamos as restrições na bandeira vermelha, permitimos a cogestão e aí os prefeitos regionalmente vão identificar de que forma que ajustam os protocolos em função das suas próprias realidades ou, se for o caso, entenderem, eu sei que tem prefeitos com essa intenção, vão aplicar integralmente os protocolos da bandeira preta conforme o Estado recomenda. O novo decreto também prorroga a suspensão das atividades não essenciais entre 8 horas da noite e 5 da manhã, aos fins de semana e feriados. Confira os detalhes na apresentação do governador Eduardo Leite. Os restaurantes e os similares podem ser, aqui tem um painel, os restaurantes e os similares podem até às 18 horas como limite. Então, o que a gente tem aqui estabelecido? Mercados, os horários que podem funcionar, até às 22 horas, os supermercados, até às 22 horas os supermercados, comércios e serviços essenciais podem funcionar até às 20 horas, depois das 20 horas restrito, apenas para delivery, depois, aliás, o comércio de serviços essenciais até às 22 horas também, aqui nós estamos falando, por exemplo, das farmácias, o comércio não essencial até às 20 horas, depois somente delivery, e os restaurantes, bares e lanchonetes até às 18 horas.
os serviços, inclusive de higiene, funcionando também até às 20 horas e depois fechados. Nos finais de semana e nos feriados, restrição de atividades presenciais durante todo o dia. Final de semana e feriado, né, porque nós temos o feriado da Páscoa, nós estendemos essa restrição que funciona à noite, a partir das 20 horas, para o dia todo, para não funcionar comércio não essencial, nem os restaurantes presencialmente, nem os serviços de higiene, como salões de beleza, durante o feriado, né, porque o nível de risco, como eu disse, ainda é elevado e nós precisamos reduzir a circulação ao máximo. Nós estamos fazendo essa medida porque sabemos que o fôlego financeiro, econômico é curto. Além disso, né, nós, como estamos retomando a cogestão, nós estamos alterando os protocolos previstos para a bandeira vermelha para que ficassem mais rígidos que os atuais. É importante destacar aqui alguns itens, de estudo está distribuído também, como, por exemplo, praias e praças está vedada a permanência, proibido o banho, mas autorizados os esportes aquáticos individuais. Na administração pública, o reforço aí ao teletrabalho, teleatendimento, lotação máxima de 25%. Permitimos as feiras livres, desde que as feiras de produtos alimentícios, desde que com distância de 3 metros, restaurante com no máximo 25% de lotação, máximo de 4 pessoas por mesa, não é momento de confraternizações, de juntar grupos, portanto, precisamos ter a limitação do número de pessoas. Os hotéis e alojamentos, 50% com selo do turismo, quando tiver o selo do turismo responsável, máximo de 30%, se não tiver o selo, pode passar, também fechadas as áreas comuns, né? E estabelecidos os protocolos para a indústria, com as restrições, podendo funcionar, mas com restrições, especialmente os protocolos para os refeitórios. Um dos pontos que nós observamos é, em locais de trabalho, eventualmente, o problema está que se cumprem os protocolos, mas na hora do intervalo ou na hora do lanche, da alimentação, as pessoas se descuidam, então estamos reforçando protocolos para refeitórios e intervalos de trabalho. Teatros, auditórios e casas de espetáculos podem ser utilizados com limite de 30 pessoas exclusivo para captação de produção audiovisual, né, para fazerem as lives, enfim. Os museus e bibliotecas somente trabalho para manutenção, sem atendimento ao público. Cinemas, drive-ins, feiras, congressos, eventos não estão autorizados. Os serviços de educação física, exclusivo para atividade com atendimento individualizado, para manutenção da saúde, uma pessoa por 32 metros quadrados, com máximo de pessoas, grupo de no máximo 2 pessoas para cada profissional habilitado, os clubes sociais fechados nas áreas comuns, academias e piscinas podem funcionar conforme protocolos de serviços da educação física, competições esportivas mantêm a mesma lógica após 20 horas, serviços de higiene como cabeleireiro, barbeiro, estéticas, máximo de 1 pessoa para 8 metros quadrados de área, distanciamento de 2 metros entre clientes, horário preferencial do grupo de risco. Então nós estamos com uma série aqui, né, de itens que estão estabelecidos, estão sendo divulgados, desde serviços para animais, as missas e os serviços religiosos, com as limitações a 30 pessoas. Bancos e lotéricas têm um ajuste aqui também de protocolo para 50% dos trabalhadores, mais horário preferencial para grupos de risco. Os serviços de sindicatos, conselhos imobiliárias com máximo de 25% de trabalhadores e atendimento individual sob agendamento. Serviços domésticos, com obrigatório uso da máscara, com limitações também para empregadores e empregados aqui. Os condomínios fecham as áreas comuns, mas academias e piscinas podem funcionar de acordo com o serviço de educação física, como já foi explanado, transporte rodoviário com lotação máxima de 50% dos assentos nesse momento, transporte coletivo urbano e metropolitano também com lotação de 50% da capacidade do veículo, né, e o uso correto da máscara e também de ventilação. Ontem, uma liminar impedindo o retorno da cogestão foi derrubada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Com a decisão, já está valendo o novo decreto publicado pelo governo do estado.
Mais informações, acesse www.distanciamentocontrolado.rs.gov.br. A vereadora Regina Costa dos Santos está sugerindo que o município utilize um carro de som no trabalho de informação da comunidade para o controle da pandemia. O veículo poderá divulgar mensagens com temas importantes como distanciamento social, o uso de máscara e os cuidados com a higiene. Essa foi uma das propostas que o nosso gabinete foi apresentando para o Executivo, considerando que está atrelado a conscientização e a sensibilização da população, né? E muitas informações acabam não chegando nas periferias da cidade. Por exemplo, no ano passado, a Prefeitura investiu muito na questão dos carros de som, para levar informação, a importância de utilizar máscara, o álcool em gel, de que as pessoas estivessem conscientes da situação que o município estava vivendo, né? Ou ainda está vivendo. No entanto, são atitudes em si que o município não foi mais tomando, medidas, né, que o município não foi tomando. Hoje essas providências de cuidado está muito mais atrelado à rede social e que muitas pessoas acabam não tendo acesso, ou até mesmo rádio, TV, que seria importante a gente ter uma conversa mais próxima com a comunidade. Então, estar utilizando carros de som como um instrumento de levar a sensibilização da real situação do município, né, com essa questão do agravamento da pandemia, e que também levasse informação para as comunidades. Eu acho que é algo que poderia contribuir muito para a gente diminuir, principalmente os números de aglomeração, que é um dos problemas hoje que a gente vive no nosso município. E depois do intervalo, o Jornal da Câmara destaca a trajetória do ex-vereador e ex-secretário Edson Nunes. Figura muito querida pela comunidade passofundense que faleceu em decorrência da Covid-19. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 9938 0031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. Você pode escolher o destino do seu imposto de renda. É possível destinar uma parte do valor para entidades e contribuir com projetos sociais, esportivos e culturais. Pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real e pessoas físicas que declaram imposto pelo modelo completo podem destinar valores a esses projetos e aproveitá-los integralmente. O seu Pedro, por exemplo, tem imposto de renda devido no valor de R$5.000. Como pessoa física, ele pode destinar até 3% desse valor, fazendo a destinação de até 150 e abatendo do seu imposto. Lembre-se, para pessoas físicas, a destinação pode ser realizada diretamente na declaração de ajuste anual do imposto de renda. No próprio programa, é possível saber o valor a ser destinado e gerar o DARF para pagamento. Você pode ajudar sem gastar nenhum centavo. Como a destinação é sobre o valor do imposto devido, quem tem imposto a restituir aumenta o valor da restituição e quem tem imposto a pagar diminui a quantia a desembolsar no ajuste. Consulte o seu contador de confiança e descubra como declarar no imposto de renda a destinação. As crianças e toda a comunidade agradecem. Saiba mais em www.pmpf.rs.gov.br. No fim do ano passado, a galeria de vereadores eméritos de Passo Fundo seria ampliada, mas a pandemia impossibilitou a realização da solenidade. Edson Nunes, que atuou em 3 legislaturas, teria sua fotografia exposta no hall da Casa do Povo, mas ele não resistiu à Covid e faleceu na última sexta-feira. Para prestar uma homenagem, o Jornal da Câmara exibe agora uma entrevista inédita do político concedida à jornalista Paula Petrini. Quero destacar a minha honra, a minha satisfação em estar aqui novamente nesses estúdios da TV Câmara, que foi criada numa gestão onde eu estava, onde eu era vereador, e onde eu tive a grande oportunidade de votar a favor
de um belo projeto que apareceu, que está aí hoje, prestando extraordinários serviços, não só ao poder público, à Câmara Especial, mas a Passo Fundo e a nossa gente. Então, esse aí realmente foi um marco muito importante, que a Câmara de Vereadores de Passo Fundo, ela tem 2 marcos, antes da TV Câmara e depois da TV Câmara. E, obviamente, que participar do Legislativo, do Poder Legislativo, né, é uma honra para qualquer cidadão, né? É uma satisfação muito grande, porque é uma escola de vida. Eu sempre digo que um dos lugares, eu passei por muitos lugares na minha vida, né, tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo, e em trabalhos de ordem técnica. Mas eu nunca tive, vamos dizer assim, um lugar onde aprendesse tanto, em, digamos, tão pouco tempo, como aqui na Câmara de Vereadores. É um lugar privilegiado pelas discussões, pelos debates, pela igualdade, né, do poder das pessoas que aqui estão. Aqui não há diferenciação de nada. Todos os que aqui são eleitos pelo povo, eles têm a sua força, a sua capacidade, muitas vezes, de transformar uma ideia simples numa lei e, com isso, né, trazer benefícios para toda a sociedade. Tive também a satisfação, sempre a convite, de participar de 4 governos distintos. 2 do prefeito Luciano Azevedo, que me convidou lá nos idos ainda de 2012, né? E eu aceitei ficar no governo Luciano João Pedro por 1 ano, montando a Secretaria de Captação de Recursos, Secretaria Extraordinária, mas acabei ficando. Fiquei os 4 anos da primeira gestão do prefeito Luciano e agora estou completando 8 anos na administração dele, né, como secretário de Transparência e Relações Institucionais, né, onde está a ouvidoria. Também eu fui secretário de gabinete do prefeito Ayrton Dipp, naquela ocasião em que houve uma coligação entre o PDT e o PP. A Dirbal Corralo era o vice-prefeito e eu trabalhei no gabinete durante 1 ano e também fui secretário municipal da Agricultura do prefeito Oswaldo Gomes. O Serviço Inspeção Municipal é um serviço que visa garantir a qualidade dos produtos de origem animal, né, oriundos dos pequenos estabelecimentos do município. Veja, né, com esse serviço nós podemos legalizar uma porção. Na época nós chegamos a ter 35 estabelecimentos pequenos, produtores de produtos de origem animal, tanto para abate como para transformação, e também para leite, também para queijos e vinho, mel. E esses estabelecimentos puderam ter liberdade para trabalhar mediante a garantia de um serviço concedido pela Prefeitura. Esta era o espírito da lei. Bom, eu apresentei esse tema pioneiro no Brasil, no Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrário, CMDA, e numa audiência do CMDA com o prefeito Dipp na época, foi o primeiro mandato do prefeito Dipp, ele gostou, aceitou e então elaborou o projeto de lei e mandou para a Câmara. E nós, obviamente, ficamos trabalhando, o Conselho ficou trabalhando também com a Câmara, com os vereadores, para ser aprovado. Mas findou o governo Dipp e veio o governo Oswaldo Gomes. Também eu fui convidado, né, por conhecer e tal, pela amizade, fui convidado pelo prefeito Oswaldo Gomes a ser o secretário da Agricultura. Ou seja, caiu na minha mão, no meu colo, implantar aquela ideia, aquele projeto que tinha surgido de mim mesmo, né, e permitiu que eu implantasse. Não foi difícil, implantamos, montamos uma bela equipe e a partir dali serviu de modelo para todo o Brasil. Na área profissional, além de criar o Serviço Inspeção Municipal e de criar o curso de Medicina Veterinária da Universidade de Passo Fundo e o Hospital Veterinário, que está aí prestando relevantes e belos serviços, né, para essa região, para Passo Fundo, para a nossa gente, já formaram mais de 1000 jovens profissionais, né? Só isso aí para mim já é uma alegria imensa, porque, vejam, são 1000 profissionais que não existiriam
né, com esta profissão maravilhosa se não tivesse tido a oportunidade aqui em Passo Fundo de ter o curso, que daí é bem cotado, é muito bom o curso. E mercê disso e de tantas outras coisas que eu desenvolvi, eu sempre participei também de política profissional, eu fui agraciado, sem saber, assim, um dia eu estava no computador, olhando, quando eu vejo uma mensagem da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, dizendo que eu tinha sido brindado com o título de honra ao mérito da medicina veterinária brasileira no grau de comendador. E eu realmente, né, fiquei muito feliz com essa honrosa distinção. Mais adiante, né, e por isso eu quero dizer que a gente não precisa de mais nada do ponto de vista, embora eu nunca trabalhei buscando algum reconhecimento ou alguma questão desse tipo, né, de que alguém reconhecesse esse trabalho. Mas eu fui honrado, né, há 2 anos atrás, há 3 anos, aliás, com o título de cidadão passafundense. Proposição na época do vereador Pedro Anelli, a quem eu agradeço mais uma vez, né, a essa distinção. E agora, né, inesperadamente também, recebo a comunicação de que eu estava sendo indicado e já aprovado por unanimidade com o título de vereador emérito. Poxa, mas esta honraria, que é, sem sombra de dúvida, extremamente importante, e eu vou levar para o resto da minha vida com muita gratidão. Ora, ser vereador emérito de Passo Fundo é para poucos, né? Eu sei disso. E entre esses poucos eu me incluo com muita alegria, muita satisfação, né? Eu agradeço, né, a esta casa e ao vereador João, mais uma vez, por ter me concedido essa graça de ainda em vida, né, eu poder sentir todas essas emoções, né, e poder sentir o reconhecimento do povo de Passo Fundo, que vem através do gabinete do vereador João dos Santos, né, aquele trabalho que a gente pôde fazer pela cidade. Muito obrigado. O prefeito Pedro Almeida decretou luto oficial de 3 dias e a Câmara de Vereadores registrou o voto de pesar pelo falecimento de Edson Nunes. A esposa Cleia Nunes também acabou morrendo em decorrência da Covid horas depois. Ela foi vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários da UPF e tinha 68 anos. O casal deixou 5 filhos e 4 netos. Boa noite e até amanhã.